Graça e paz, queridos. Boa noite, bem-vindos em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos hoje, uma noite muito especial, mas também atípica. Vou tratar de manter aqui um padrão de tempo até menor do que estou trabalhando nos últimos domingos, né? Tenho trabalhado para não ministrar mais de 40 minutos e hoje eu não quero falar mais de 30 minutos. Quero compartilhar um tema que Deus colocou no meu coração nesses últimos dias, sobre a importância das ovelhas de Jesus para Ele. E o tema é: o maior tesouro de Jesus são suas ovelhas. Diga: o maior tesouro de Jesus são as suas ovelhas. Não há nada mais importante para Jesus do que pessoas, e pessoas salvas, pessoas que creem, pessoas que recebem como Senhor e Salvador, que creem na sua palavra e que procura direcionar sua vida debaixo dos princípios e dentro dos princípios da palavra de Deus. Mas eu quero orar mais uma vez. Você pode fechar seus olhos, curvar sua cabeça mais uma vez para a gente orar mais um minutinho, por favor. Pai, nós mais uma vez cremos, Deus, que tudo o que está acontecendo nesta noite há um toque especial do Senhor. E nesta hora, Pai, da meditação da palavra do Senhor, também nós queremos, Deus, receber do Teu coração um toque especial. O Senhor possa, Deus, trazer a nós o entendimento e a revelação, meu Deus, que está no Teu coração. Ajuda-nos, ó Deus, a entender com simplicidade, mas com profundidade, a Tua palavra. Obrigado, Deus, nós cremos nisso, em nome de Jesus. Amém? Como orei, queridos, simplicidade e profundidade é o que eu desejo nesta noite, que Deus toque no nosso coração, porque de fato e de verdade a palavra do Senhor, ela é simples e ela é profunda ao mesmo tempo. E nós, às vezes, com o desejo de saber mais, de desenvolver melhor e aprender mais, nós complicamos de certa forma, de certa maneira, muitas coisas da Bíblia. Mas é necessário que nós voltemos à simplicidade sempre e à profundidade da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus na nossa vida é como se nós estivéssemos procurando um tesouro que estivesse nas profundezas da terra. E se nós não tivermos a perseverança de cavar, incansavelmente, não adianta a gente ficar furando em volta. Nós precisamos de procurar furar para baixo, porque está nas profundezas. E a simplicidade e a profundidade da palavra está mesmo nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Jesus usava as coisas mais cotidianas, mais simples daquele povo para poder ensinar a sua palavra, a sua vontade, o seu propósito. E muitas vezes nós desejamos saber coisas que Deus nem está interessado que saibamos. Coisas que não transformam a nossa vida, coisas que não edificam a nossa vida. Às vezes estudamos coisas que não aumentam o nosso amor para com Deus e nem o nosso amor para com as pessoas. Aprendemos coisas que acrescentam conhecimento, informação ao nosso intelecto,
mas não transforma o estado da nossa alma, não trata com as nossas emoções, não trata com o nosso caráter, não trata o propósito de Deus na nossa vida. E saber essas coisas não vai nos levar a lugar algum, a não ser, como a Bíblia diz, nos fazer engordar de conhecimento, mas tirar de nós a sobriedade, tirar de nós a força, tirar de nós a saúde espiritual. Então vejo Jesus sempre muito simples nos seus ensinamentos. E nessa noite, este tema, o maior tesouro de Jesus são suas ovelhas, é porque nós, como povo de Deus, não podemos perder esse foco, não podemos perder esse princípio, que não há nada mais importante do que pessoas para o Senhor. Não há nada mais importante do que vidas para o Senhor. E o nosso principal e maior esforço, nosso principal e maior investimento deve estar direcionado e voltado para pessoas. E muitas das vezes nós não entendemos isso e começamos a criar muitas coisas que nos tiram deste propósito tão sério. Por exemplo, os prédios são muito importantes, mas não foi por eles que Jesus morreu. Nós precisamos dos prédios, mas a igreja pode existir sem prédios. O lugar que a igreja mais cresce no mundo é os lugares onde a igreja não pode ter prédios, onde a igreja se reúne de maneira oculta, escondida, porque ela é perseguida. Ali é onde ela mais tem vida, onde as pessoas têm mesmo compromisso com Deus, onde as pessoas dão suas vidas por Jesus Cristo, onde as pessoas se entregam completamente. Elas não têm prédios, elas não têm nomes, não têm placas, elas não têm muita organização, porque não há espaço, não há oportunidade para isso. E sabe, queridos, edificar prédio é mais fácil do que edificar igreja. Me lembro de uma vez, supervisionando igreja no interior de Goiás, fui visitar uma igreja em uma cidade no estado de Goiás, e o pastor me levou para ver o prédio que havia sido reformado. Estava lindo o prédio, e eu quis cumprimentá-lo e disse: parabéns, pastor, parabéns pelo excelente trabalho que vocês fizeram neste prédio. Ele virou para mim e disse: pastor, edificar prédio é muito fácil, o difícil é edificar igreja. Você entende isso? Construir prédio não é a parte mais difícil. Difícil de verdade é edificar igreja, o corpo de Cristo, que é com pedras vivas, conforme 1 de Pedro 2,5. A igreja é constituída e edificada com pedras vivas. Amar pessoas, trabalhar com pessoas, ajudar pessoas, caminhar com pessoas 1 milha, 2 milhas ou mais milhas, é o grande desafio na edificação da igreja. Porque construir prédio é simples. Você faz alguma coisa, lava as mãos e pronto, está resolvido. Os tijolos que aqui estão dificilmente vão dar trabalho, não é? Toda a estrutura desse prédio quase não nos dá muito trabalho. Precisamos fazer uma reforma, precisamos de pintura, tudo bem, está feio, precisando de pintura, não está? Mas dá para passar sem, dá para ficar sem. Ou se ajuntarmos aqui, fizermos uma campanha, podemos pintar isso aqui rapidamente, podemos fazer um mutirão, mas isso não é igreja, é prédio, é importante para nós, mas isso não é edificar a igreja. Não adianta fazermos prédios bem feitos, bonitos, se as pessoas estão doentes na alma, se as pessoas estão desprezadas, se as famílias estão desestruturadas. E esse é o desafio nosso: curar pessoas, curar famílias, restaurar famílias, libertar famílias. As famílias estão doentes, estão enfermas.
Então, o tesouro do Senhor são almas, são pessoas. E nessa noite de ceia, nós estamos aqui para pensar sobre isso também. Os talentos, os dons que nós desfrutamos e desenvolvemos também no nosso trabalho, no nosso ministério, foram dados por Deus para edificação do corpo, mas para edificar o corpo de Cristo através das ovelhas. Os dons, os talentos são dados para servir o corpo. E preste muita atenção, não é para o deleite, o deleite pessoal. Vou repetir isso: os dons, os talentos que Deus te deu, que Deus me deu, que Deus nos deu, não é para o nosso deleite pessoal, é para servir o corpo, para a edificação do corpo, da igreja do Senhor. E às vezes nós nos deleitamos em dizer: eu tenho tal dom, eu tenho tal ministério. Mas a pergunta é: o que você está fazendo com o seu dom e com o seu ministério? Está edificando o corpo ou só você está se deleitando nele? Está mais ou menos como aquela pessoa que disse: meus celeiros estão cheios, agora minha alma regala-te, alegra-te, porque eu tenho em abundância para mim. Ele estava dizendo a mesma coisa: eu tenho dons, eu tenho talentos, eu posso fazer, eu sei o fazer, mas se não faz, não adianta. Para que serve isso? Não serve para nada. Mas os dons e os talentos que Deus reparte com o seu povo é para a edificação da igreja, é para a edificação do corpo. E às vezes nós não fazemos isso. Como é bom ver esse movimento que realizou esse encontro, tanta gente participando. Não foi só a equipe que trabalhou lá, mas tantos líderes trabalhando, tantos irmãos trabalhando, ajudando de uma forma ou de outra, porque é muito trabalho, a organização é muito grande, só quem participa para saber como é. Porque não é só comida, ônibus e pregação, não. Existe uma estrutura muito grande, são muitos detalhes que demandam horas e tempo de trabalho. Só quem participa pode conhecer isso. Só quem participou viu como é bom ver o corpo trabalhando desta forma que trabalhou nesse encontro. Assim devíamos ser sempre, trabalhar sempre, mas eu creio que Deus está agindo em nosso meio. Amém, queridos? Também, queridos, o dinheiro na igreja, ele é importante, sim. O dinheiro na igreja é importante. Nós precisamos, claro que precisamos de dinheiro na igreja. Sem o dinheiro nós não temos essa estrutura, não teríamos ar-condicionado, não tem como pagar energia, água, luz, limpeza, material da secretaria, tantas coisas. Na verdade, não teríamos como realizar um monte de coisa, mas preste atenção nisso. Se todo o dinheiro não for canalizado para levar almas à presença de Deus, para restaurar vidas, para curar vidas, para libertar vidas, de nada também adianta, porque prédios e patrimônios não valem nada se não for para salvação e edificação de pessoas. Nós entendemos isso de maneira muito clara. Até o sucesso profissional de um filho, de uma filha de Deus, é algo importante, sim, claro que é, mas não foi por ele que Jesus morreu. Jesus não morreu para te dar sucesso profissional. Sucesso profissional é uma estratégia de Deus para suprir a sua vida, a sua família, e para você ter um lugar onde desenvolver também o seu ministério para a glória de Deus. Porque preste atenção, sucesso profissional sem cumprir o propósito de Deus é ilusão passageira. Vai passar.
todo sucesso profissional um dia vai passar. Você só vai levar para a eternidade aquilo que você edificou no reino de Deus. Em síntese, querido e minha querida, tudo um dia será uma grande frustração se você e eu construirmos o que mencionei há pouco, sem cumprir o propósito com as ovelhas de Jesus. Será frustração. Um dia você vai entender e vai ficar frustrado, porque tanto sucesso em tantas áreas, se não contribuiu para a edificação de vidas e com o propósito de Deus, com as ovelhas de Jesus, porque o maior patrimônio, a maior riqueza do Senhor são vidas e são pessoas. Eu quero ler 2 textos com vocês. Não sei se o tempo permitirá eu meditar neles, mas você tem Bíblia ou tem seu smartphone, aí vamos abrir em Mateus 9 e João 17. São 2 versículos que eu quero dar uma pincelada neles neste momento. Esta palavra é uma palavra para ministrar 2, 3 vezes. Depois eu continuo ministrando esta palavra. Não tem problema. Mas a porção de hoje, Deus separou para hoje. Amém? Cada dia Deus tem uma porção para nós. E na próxima vez, no dia que Deus quiser, terá novamente a porção para nós. Mateus 9, vamos ler o versículo 35 ao 38, diz assim o texto: Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos ler agora em João 17, do 8 ao 12. João 17, do 8 ao 12. Encontrou, amém? Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. São 2 textos que, se você não prestar atenção, pode achar que não tem ligação um com o outro, mas eu quero te ajudar a entender. Nesses 2 textos, Jesus tem um foco muito importante. Nesses 2 textos, nós observamos o foco do ministério de Jesus. Qual o foco do ministério de Jesus? Pessoas. Qual é o foco do ministério de Jesus? Gente. Qual o foco do ministério de Jesus? Almas. Então, qualquer outra coisa que eu estiver fazendo na vida, qualquer outra coisa que você estiver fazendo na vida, por mais bem sucedido, se não estiver contribuindo para alcance e edificação de almas, você está equivocado como filho de Deus,
e como cristão. Preste muita atenção nisso aqui. A visão de Jesus aqui, ela é uma visão bifocal. Bifocal por quê? Porque Jesus está falando de pessoas distantes, está falando de pessoas próximas. Jesus está dizendo que nós temos que nos preocupar com as multidões que estão distante dele, que estão distante do reino, que estão distante do corpo, e devemos nos preocupar com as pessoas que estão bem próximas de nós. Em suma, Jesus está dizendo, olha, é necessário alcançar as pessoas que não estão atentas ao Evangelho, sem que descuidem das pessoas que já foram alcançadas. E às vezes a igreja alcança um aqui e já corre para alcançar outro, descuidando desse daqui. Por isso a visão é bifocal. Você já viu alguém subir aqui de óculos, na hora de ler a Bíblia, tirar o óculos? Não? Eu já vi muitas vezes. Não é? Por quê? Porque o óculos dela não é bifocal. O óculos dela é só para longe. Ela tem que ver de perto, aí tira os óculos. No caso, o meu óculos é bifocal. Então eu posso ler e posso enxergar longe também. É isso que Jesus estava ensinando. Nós temos que ter uma visão desta forma. Tenho que olhar longe, os que estão distantes, para alcançá-los, mas também tenho que cuidar dos que estão aqui bem próximo. É desafiador para nós que somos tão limitados, mas Deus nos dá graça. Jesus jamais nos daria um encargo se nós não tivéssemos possibilidades de obedecê-lo, de alcançá-lo. E aí, queridos, Jesus então está falando aqui das multidões. No primeiro texto que nós lemos, ele está falando que as multidões estão carentes, estão necessitadas, as multidões estão sofrendo. Está dizendo as pessoas que estão distantes do Evangelho estão sofrendo. Aí você pode dizer, pastor, mas muitas não querem. Realmente não querem. Mas Jesus teve compaixão delas a si mesmo. Porque, queridos, nosso comportamento natural, às vezes, é até de acusar e de condenar as pessoas que não querem. Mas a nós foi dada uma ordem de pregar o Evangelho a todas as pessoas. E Jesus nos ensina isso aqui agora. Certamente todos, ou pelo menos a maioria, deve ter visto que saiu essa semana nas redes sociais, daquele evento de arte no museu em São Paulo, onde colocaram um homem pelado, deitado no chão, uma mulher tocando no seu corpo e uma criança rejeitando tocar, e a mulher insistindo com a criança para tocar no corpo daquele homem nu. Depois tirou foto dele nu, com 4 crianças nos seus braços, um monte de gente assistindo. E as crianças ali. Não sei se você viu. Se não viu também, melhor nem ver. Não é? Mas está explícito na rede social. Por outro lado, é importante ver para que a gente possa se posicionar. A nossa tendência natural é condenar essas pessoas. Essas pessoas estão possuídas, essas pessoas estão transtornadas pelo poder maligno. A nossa sociedade está toda adoecida, corrompida, destruída. E só Jesus para restaurar. Mas essas pessoas que fizeram isso, uma barbaridade dessa, um evento público no Museu de São Paulo. Olha só, usando o nome da arte para fazer isso. Essas pessoas precisam de compaixão. Talvez a sua vontade é de trucidar essas pessoas. Não é? De arrebentar com essas pessoas. Mas são almas
São almas que certamente vão para o inferno, não porque estão fazendo isso, mas porque não tem Jesus na sua vida. É porque elas querem fazer publicamente coisas que muitos fazem escondido e não têm coragem de assumir. Pelo amor de Deus, não pense que eu estou defendendo essas pessoas. Mas há no meio até da igreja pessoas envolvidas com coisas de tais naturezas, só que no oculto do seu quarto, depois que todo mundo vai dormir. Mas na hora que ver isso explícito, condena. Mas o apóstolo Paulo fala, pessoas que fazem tais coisas, até eu referir é vergonhoso. Porque há pessoas distantes necessitadas, mas há pessoas próximas também necessitadas. Há gente doente morrendo sem Deus lá fora, mas há gente doente, há pessoas doentes morrendo também dentro da igreja. Está dentro da igreja, mas também está sem Deus. Ou a porção de Deus na sua vida é tão pequena, tão fraca, que mal ela está se sustentando. Está cambaleando todo o tempo, a cada momento. E quem é que vai cuidar? Romanos 14, o apóstolo Paulo nos dá uma grande lição sobre a necessidade dos que são mais fortes cuidar daqueles que são mais fracos. Leia Romanos 14. Devemos ter paciência com os mais fracos. Às vezes dá vontade de enforcar, não é? Ou de pelo menos dar um chute na canela. Mas precisam de ser amadas e serem cuidadas. Essa visão do Senhor, é esse cuidado do Senhor Jesus. E preste atenção numa coisa, Jesus ora dizendo, orai, ou nos aconselha dizendo, orai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. Preste atenção. Líderes de células, líderes de qualquer segmento da igreja, Jesus não nos mandou orar, na verdade, por salvação de almas, por membros. Não está errado orar, mas Jesus mandou orar por trabalhadores. Talvez está faltando orar mais por trabalhadores. As pessoas das suas células às vezes não estão trabalhando porque você não está orando para Deus enviar trabalhadores ou transformar aqueles que já estão em trabalhadores. É necessário fazer isso. Uma outra oportunidade, vamos esmiuçar melhor isso aqui. Mas estou falando de uma visão bifocal, os distantes e os pertos. Mas aqui em João 17:12, Jesus fala que guardava aqueles que Deus tinha dado a ele sempre, para que nenhum deles se perdesse. Jesus usa um termo maravilhoso. E o ideal seria a gente meditar aqui versículo por versículo. Mas o versículo 12, Jesus diz, quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Como Jesus perseverou com aqueles até o fim. No último momento, no momento mais sublime do relacionamento de Jesus com seus discípulos, foi o momento que ele celebra a Páscoa, institui a ceia, e ele estava com todos eles ali. Os 12 estavam ali. E até Judas Iscariotes, o que viria a traí-lo, estava ali também. E Jesus não o tirou daquela reunião. Impressionante isso. Como é impressionante ver o amor de Jesus, a compreensão de Jesus, em permitir que
aquele cidadão que o trairia logo imediatamente também participasse do momento tão importante como aquele. Permitiu que ele participasse. Porque Jesus estava dando uma lição, que tinha que cuidar dos de longe, mas tinha que cuidar também dos que estavam perto. E quando aquele que está perto não se comporta como nós gostaríamos, como nós entendemos que devia ser, às vezes a nossa vontade é rechaçar, é rejeitar. Mas é exatamente o contrário. Jesus disse: os sãos não precisam de médicos, os doentes é que precisam de médicos. Amém, meus queridos? E nós precisamos entender que ninguém chega pronto, e até melhor, nenhum de nós estamos prontos. Todos nós estamos num processo. E perseverar, amar, andar uma milha mais, nem sempre nós queremos, nem sempre nós gostamos. Mas essa é a visão que Deus tem colocado no nosso coração. Por isso nós insistimos com células e discipulado, porque não temos outra estratégia, outra maneira, e até mais do que estratégia, e até mais do que maneira, é um princípio. Célula é um princípio, discipulado é um princípio. E quem se envolve com a célula e com o discipulado, tem muito mais possibilidade de se fortalecer e permanecer firme, crescer, frutificar no reino, na obra, do que uma pessoa que não se envolve com célula e discipulado. Com muito amor mesmo eu digo, todas as pessoas são muito bem-vindas. E se alguém não quer ficar numa célula, se alguém não quer discipulado, é muito importante para nós também, é muito importante para a igreja, é amada, é querida. E não vai diminuir ninguém. Mas essa pessoa vai perder muito. Ela vai deixar de receber uma proteção, um cuidado que outras recebem, de desfrutar de uma comunhão do corpo, de desfrutar da vida do corpo que outros desfrutam. E isso é para todos que querem. Não é obrigado para ninguém, amém? Não é obrigado para ninguém. Ninguém é obrigado a participar de célula, ninguém é obrigado a ser discipulado. Agora, é claro que para crescer ministerialmente dentro da igreja, é necessário estar dentro da estrutura da igreja. Não tem como, porque a estrutura exige, não tem como, não é? Não tem como. Mas a pessoa pode ficar sem? Pode, mas não é o melhor. A gente sabe que não é. É claro que não é. Mas graças a Deus, que Ele tem nos dado esta bênção, esse entendimento, de que nós precisamos viver desta forma, de uma visão bifocal. Uma visão bifocal. Devemos enxergar bem pertinho de nós, mas devemos enxergar distante de nós também. Precisamos ver aqueles que estão distantes, sem desprezar os que estão perto. Devemos cuidar dos que estão perto, sem perder o foco naqueles que estão distantes. Isso significa, resumindo, Deus quer que nós ganhemos almas para o seu reino e que cuidemos bem delas. Se você quer ser um instrumento de Deus, você está na igreja certa, porque a igreja tem essa visão. Temos muitos defeitos e ainda muitos desafios e muita necessidade de crescer. Estamos aprendendo muito e estamos caminhando em fé. Mas esse é o coração do Senhor e esse é o coração que nós queremos ter também. Amém? Esse é o coração do Senhor e esse é o coração que nós queremos ter também. Graças a Deus.